Olá pessoal, como é que tá a expectativa para o jogo contra o Vasco? Mais uma final, né? Mais um título praticamente em disputa a partir de agora. Cada partida vale a vida para o São Paulo rumo ao título do brasileiro, né? É como eu falei no vídeo passado. Tem que tratar a coisa agora como mata-mata, velho. Tem que ganhar, ganhar e ganhar. É assim que o São Paulo tem que enxergar o caminho que tem pela frente para poder chegar ao título. Eu não me contento com Sul-Americana, eu não me contento com vaga na Libertadores, eu quero o título do brasileiro desse ano. No ar, São Paulo Raiz com o Rony Altieri, muito obrigado pro pessoal que está se inscrevendo, que está aumentando aí essa coletividade, né, que está ajudando a gente aí a passar a palavra do São Paulo Futebol Clube, do São Paulo Raiz, para todo o nosso público, para todo o nosso pessoal. Muito obrigado mesmo, gente, de coração. Hoje, especialmente um salve para o Carlos Henrique, lá de Itu. Carlos Henrique e toda a coletividade São Paulina de Itu, que eu sei que é gigante, principalmente em Itu, né? Abração para todos os São Paulinos aí. E aí, pessoal? E a expectativa para o jogo? Como é que tá o coração para a partida? Como é que tá o preparo? O São Paulo que começou uma semana sensacional. Domingo passado, estreando o Dani Alves, estreando o Juan Fran, estreando o uniforme dos homenagem aos uruguaios, né? São Paulo ganhou lá no domingo do Ceará e a partir disso São Paulo vem passando uma semana muito legal que culminou na quarta-feira com aquela vitória fantástica sobre o Atlético lá em Curitiba, né? Agora, por que não fechar essa semana de domingo a domingo com uma vitória amanhã em São Januário, um jogo que a gente sabe que é difícil, como todo jogo do Campeonato Brasileiro é. Principalmente por quê? Porque o adversário tomou aquela sabugada semana passada do seu rival, né? E agora, obviamente, vai querer ganhar os pontos em cima do São Paulo, os pontos que tem perdido em grande número, tá certo? A semana foi muito legal por vários aspectos, né? O São Paulo volta para a mídia com outro tipo de discussão. Ah, mas agora o São Paulo quer um título, o São Paulo é um clube que vai, né? Que chegou para disputar o título de igual para igual, enfim. A mídia começa a ver diferente o São Paulo. Mesmo ainda, né, com aqueles papinhos furados, aquelas coisinhas de um ou outro comentarista que a gente escuta, que é melhor nem citar para não dar ibope pro cara, que na verdade o cara quer ibope, né? Quando fala de maneira leviana ou de maneira fanfarrã, aí você já sabe que não é nem para dar muito ibope, porque não vale a pena. Na verdade o São Paulo está se estruturando, está se montando de uma tal forma para buscar esse título. E a gente escuta notícias legais. Por exemplo, o depoimento do Bruno Alves essa semana falando de William Farias. Porra, quem é o William Farias? Às vezes ele entra, às vezes o pessoal reclama, não entra muito bem, entra meio frio, né? É um jogador que tem jogado pouco no São Paulo, mas segundo o Bruno Alves, de ambiente, de grupo, o cara é fora de série, né? O cara é daqueles caras que resgata a vontade e o prazer de vestir uma camisa como a do São Paulo. E eu acho que é isso que tem que ser valorizado hoje em dia, né? Nós tivemos aí nesses últimos tempos muitos jogadores que passaram pelo São Paulo Futebol Clube, mas que na verdade acabaram não passando, não deixando nada registrado, né? Não souberam respeitar a camisa, não souberam honrar a camisa mais gloriosa desse país. Então alguns jogadores perdem essa oportunidade, né? Eu sempre digo nesse sentido, esses caras têm que imaginar que estão jogando no maior clube do Brasil em termos de conquistas mundiais, né? Eles estão jogando num clube que grandes jogadores maravilhosos, fantásticos, já vestiram a camisa, campeões do mundo, conhecidos no mundo inteiro, já vestiram a camisa do São Paulo Futebol Clube. Os caras recebem bem, têm tratamento de primeira e, portanto, precisa devolver com título para a coletividade, a grande coletividade são paulina que tem nesse país e que tem nesse planeta, né? O William Farias, segundo o Bruno Alves, ele tem essa característica de estar muito feliz de ter essa oportunidade do São Paulo. Olha que notícia legal, eu acho isso super importante, né? Claro, rolou outros assuntos com relação ao Zete falando do nosso querido Volpi, né? Ah, vai ser difícil ele ficar. O valor é meio pesado, mas eu acho que o São Paulo começa a negociar isso. O próprio Volpi começa a negociar isso com o time mexicano, a possibilidade de redução. Enfim, são os ajustes. E no mesmo tempo, a gente começa a ver como é que o Volpi reage a isso. Eu acho que isso que é legal. O Volpi tem reagido muito bem a isso, né? O grito, o nome do goleiro na arquibancada voltou a ser falado, voltou a ser gritado. Isso é muito bom,
né? Depois do mito, a gente poucas vezes teve esse nome gritado do goleiro na arquibancada, que é uma coisa muito legal e histórica na vida do São Paulo, né? São Paulo que teve King, que teve Poi, que teve São Sérgio, meu Deus do céu, que teve Valdir Pérez Arruda, grande Valdir Pérez Arruda, que teve Gilmar, né? Que teve Zete, como eu citei, que teve Rogério Ceni, meu Deus do céu, tanto goleiro bom, tanto goleiro gigante na história do São Paulo. De repente tem no Volpi aí, né? Um cara chegando, um cara conquistando espaço. É muito importante, nesse momento que o São Paulo cresce, que existe essa indefinição contra a contratação dele, a gente vê também a reação do Volpi. Volpi, encara de frente, cara, encara de frente, fecha lá a casinha, fecha a meta, que com certeza o São Paulo vai bancar, né, a tua continuidade aqui para a história do São Paulo. Como eu falei, o São Paulo que tem grande história de goleiro. O Lucas Fernandes foi embora lá para Portugal, que seja feliz lá. Boa sorte, Lucas, era um menino que apareceu muito bem, se contundia demais, teve uma época que eu chamava ele de garoto cristal, né? Porque, pô, ele entrava machucado, impressionante. Que ele acerte a vida dele, acerte o caminho dele, o São Paulo ainda tem muito a ganhar, né? Com o sucesso do Volpi, o sucesso do Lucas Fernandes lá na Europa. Isso aí é muito importante, inclusive para ele também. Estão falando muito no Mourato no Benfica, olha só, um menino que nem jogou no time principal, né? De maneira efetiva, já sendo pretendido por um time como o Benfica, né? Um grande time da Europa, um grande time de Portugal. Então é muito legal você ver, às vezes os caras lá de fora dão muito mais valor para os nossos meninos do que basicamente a gente. Mas enfim, faz parte do futebol, isso é uma discussão que a gente vai levar para o lado. O foco agora o que é? É enfrentar o Vasco nesse domingo, né? É ganhar os 3 pontos em São Januário nesse domingo, que deve estar lotado, a galera vai infernizar, existe o VAR do Vasco da Gama, o Vasco da Gama tem um VAR próprio lá em São Januário, né? Que olha os lances, a forma dele, claro, tô fazendo uma brincadeira, mas a gente sabe que o negócio é forçado, a gente sabe que o negócio é pesado, né? E o Vasco na situação que tá meio incômoda ainda, né? Tem uma oportunidade de ouro lá no Rio para querer fazer os 3 pontos e vai tentar de toda maneira. Cabe ao Cuca o quê? Inteligência, raciocínio, cálculo, né? Para poder montar o time da melhor maneira possível. Claro, do outro lado, ele tem lá o Luxemburgo, macaco velho, né? Conhecedor da arte do futebol, enfim, que logicamente está tentando preparar com os poucos ingredientes que tem no elenco vascaíno, alguma surpresa para o Cuca. Cuca, é montar aquele time, é se ajeitar, né? Vasco e São Paulo que fizeram grandes partidas na história, né? Entre eles, para vocês terem uma ideia, o São Paulo tem 42 vitórias contra o Vasco da Gama em sua história. O Vasco tem 41 vitórias, então assim, a disputa é muito ali. Já em campeonatos brasileiros, a coisa muda um pouquinho, né? O São Paulo tem 23 vitórias contra 15 vitórias do Vasco, né? Então assim, o Vasco tem aquela vitória, aquele famoso 7-1 que ficou marcado na nossa história, vocês devem lembrar, aquele 7-1 de 2001, né? Foi horrível aquele dia, parece que eu me lembro até hoje daquele dia. Em compensação, nós temos 4 resultados de 5-1 contra o Vasco da Gama em nossa história, o último recentemente em 2013. 2013 já não é tão mais recente, né? Mas mais perto aí em 2013. Então assim, o páreo ultimamente o São Paulo tem se dado muito bem contra o Vasco e que seja assim amanhã, né? Como eu tenho falado com frequência também, o Cuca hoje ele tem muitas peças boas na mão para trabalhar, tirando aí do pessoal que está machucado. Ô Pato, pô, mas que história é essa, Pato? Você jogou contra o Santos, você correu, você fez gol, você saiu andando, tava tudo bem, né? Ah, tô com dor muscular e de repente isso aí se estende. Gente, essa história também já deu, né? E ninguém dá explicação plausível a respeito disso, né? O Pablo vai esperar mais um pouco também para voltar, talvez volte no sábado que vem contra o Grêmio, no Morumbi, 11 horas da manhã, né? O horário do almoço, da feijoada do sábado, que nós vamos estar todos no Morumbi, torcendo para mais uma vitória. Enfim, alguns jogadores aí estão voltando aos poucos, o Lisieiro possivelmente joga amanhã de novo, é importante dar ritmo, é importante dar jogo para um dos caras mais importantes do esquema do Cuca hoje. O Cuca que possivelmente ele possa vir para campo com o Volpi, com o nosso querido Juanfran Anderson Martins pela 3ª vez consecutiva, né? O Cuca querendo dar campo para ele, querendo dar jogo para ele, ótimo, inclusive ele veio lá do Vasco, né? Então assim,
que faça outra grande partida, viu, Anderson? O nosso querido Arboleda e o Léo Pelé, meu Deus do céu, Léo Pelé, a gente fala que não vai falar o Pelé e acaba falando. Parece que o Léo já tá grudado com o Pelé e a gente fala, né? Porque o Reinaldo não joga, existiam outras possibilidades ali pelo setor, trazer o Everton para fazer como um ala, colocar o Lisieiro ali, pôr o Luan no meio, enfim. É que eu falo, o Cuca tem um monte de ingrediente bom na mão para poder trabalhar, né? Mas enfim, possivelmente, para valorizar o menino, para dar apoio para o menino, para ter o grupo cada vez mais na mão, ele vai botar o Léo nessa fogueira. Vocês não tenham dúvida que o Luxemburgo vai querer jogar justamente em cima do Léo. Vocês não tenham a mínima dúvida disso, que o jogo possivelmente do Vasco vai ser aquele pelo lado direito. Enfim, nós vamos ver. No meio, Lisieiro cada vez melhor, Tietê cada vez mais solto, cada vez mais, né? Fazendo aquele trabalho importantíssimo da condução da bola, da distribuição do jogo, como esse volante meia, né? Que na verdade todo time tem que ter, todo time necessita. O Tietê é o Yaya Touré do São Paulo Futebol Clube, meu Deus do céu, né? Vamos ver se ele chega lá. E o nosso querido Dani Alves, dor na coxa, dor na perna, um certo cansaço muscular, o Dani vai querer jogar, possivelmente ele jogue também amanhã. Não creio que o Cuca vai dar um descanso para ele, mas enfim, tudo é possível no momento da escalação. Esse é mais ou menos o time que a gente tem. Do lado o Antony, né, que precisa se soltar mais, né, Antony? Futebol ninguém duvida que o Antony tem, né? Agora sim, precisa se soltar, tem a questão do chute, né, aquele impacto do chute dele que acaba não saindo a contento da jogada que ele faz, da maneira, ele cria toda aquela jogada, abre e você fala, cara, lá vem paulada, aí o chute não sai muito legal. Mas é uma outra coisa a ser estudada como fundamento também. O Antony, que é um baita jogador, né? Como eu falei, ninguém duvida disso, mas precisa melhorar um pouquinho, né, Antony? O Raniel, super esforçado, super valente, tomara que faça 2 gols nesse domingo no Vasco, 2-0, 2 gols de Raniel. Porra, cara, seria fantástico, seria muito legal pra ele, é um cara muito esforçado, você percebe a vontade que o cara tem, você percebe a batalha que o cara tem, falta meter aquelas bolas para dentro do gol, né? E na esquerda pode ser o Everton, para ajudar um pouquinho o Pelé, pode ser, ajudar o Pelé é ótimo, pode ser o nosso querido Vitor Bueno, que foi o responsável pela vitória, o responsável por ter feito o gol, logicamente. Enfim, repito, o que não falta é alternativa para o Cuca. O que o time precisa ter? Muita organização e determinação e vontade. Foco é mata-mata, tem que ganhar, velho. O Campeonato Brasileiro, para você chegar ao título, ele tem que ter uma gestão como se fosse um campeonato de mata-mata. Você sabe que todo jogo é fundamental para você somar ponto e chegar no momento decisivo. É aquele negócio, cara. Ah, eu vou deixar para estudar no final do ano. Amigo, você vai arrumar uma encrenca. Já vai fazendo as notas que você precisa no começo, porque lá no final você fica mais folgado e tem a chance de errar uma ou outra coisa. O futebol tem que ser tratado dessa maneira. Começa a ser campeão agora. O São Paulo começa a ser campeão agora. Na verdade, o São Paulo começou a ser campeão, né? Na primeira das 5 vitórias consecutivas que o Tricolor tem. Enfim, vamos esperar a partida e, obviamente, torcer para uma grande vitória do São Paulo. Eu vou chutar 2-0, 2 gols do Raniel. Meu Deus do céu, haja festa depois do jogo e a gente volta com o pós-jogo assim que terminar a partida. Tá legal, pessoal? Avante, tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Grande abraço, tamo junto, gente.